Graças a Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão agora me vendo e ouvindo. E tenhas um dia de bênção, de muita alegria. E eu aproveito para te saudar com a paz do Senhor. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, que Paulo escreveu mais ou menos nos anos 60 da nossa época, lá na cidade de Roma, quando estava preso, a primeira prisão dele. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, e diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou repetir. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos ver o que é isso, meus irmãos. Paulo não fundou a igreja de Colossos. E parece dar-nos a impressão que até essa época, quando ele estava preso, a primeira prisão de Paulo, ele não tinha estado em Colossos. Mas veio os avisos, os anúncios, as comunicações de ali tinha uma igreja poderosa. Alguém chegou lá, pregou. Mas a igreja estava sofrendo um problema difícil. Coisas que aconteceram com a igreja primitiva. Agora, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você tem a Bíblia Sagrada. E tem várias versões. Tem Almeida atualizada, Nova Almeida, tudo procurando trazer do hebraico e do grego originais um aperfeiçoamento melhor na nossa cultura, na nossa linguagem. Mas naqueles dias não tinham. Um bocado de nossos irmãos era analfabeto. Você tem que saber e deve ter conhecimento. Muitos homens importantes, muitos reis até não sabiam ler nem escrever. Era aquela época. E a igreja estava começando. Descrito que eles tinham era o Velho Testamento. E aí homens como Paulo, como Pedro, como João, começaram a mandar cartas para a igreja, cartas de informação, cartas de explicação, cartas doutrinárias. E isso, então, veio fazer parte da Bíblia Sagrada, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. É tanto que a palavra diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Mas ali em Colossos estava acontecendo um problema. Os nossos irmãos estavam aflitos, porque estavam chegando alguns e eram crentes. Deixaram-se envolver, beberam de fontes diferentes e estavam trazendo uma nova cultura. Cultura que era misturada de judaísmo, misturada com coisas de religiões orientais, misturado com coisas da cultura grega. E começava a ensinar. E essa mistura, essa heresia, incomodou a igreja há muito tempo, muitos anos. E mais tarde veio ser conhecido como gnosticismo. Eles negavam que Cristo era o Filho de Deus. Negavam que Cristo era divino. E aí ficava difícil. Alguns negavam que Cristo era somente um mito, não existiu, não teve corpo. E agora, o Espírito Santo, aquele que Jesus falou, ele vos ensinará em toda a verdade, ele falará toda a verdade. Ele agora começa a usar homens, como Paulo, como Tiago que escreveu, Tiago, o irmão do Senhor, como Judas que escreveu, o irmão de Tiago, que no caso era irmão do Senhor também, como Pedro. E aí começa a trazer o ensinamento. E aí Paulo
pelo poder do Espírito Santo, ele escreve dizendo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está dizendo, olha, não foi um sopro, mas ele tem toda a plenitude da divindade. O que quer dizer com isso? Que ele é divindade, porque nele tem toda a plenitude da divindade, plena, plenitude, que aquele grupo chamava até de pleroma, a plenitude. Em Jesus tem toda a plenitude da divindade. Então ele está dizendo, é divino, é divino. Paulo escreveu nos Coríntios, no capítulo 15, se você não leu ainda, leia, coisa importante. Ele começa a dizer a respeito de Jesus, olha, ele apareceu para mais de 500 irmãos, e nos dias que Paulo escreveu aquilo, a maior parte ainda está viva, que no caso eram testemunhas oculares da ressurreição e da vida do seu corpo. Apareceu depois para Tiago, para Pedro, e por último apareceu para mim, quando apareceu olhando o caminho para Damasco. Então, meus irmãos, Jesus, nele, tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. É tanto que Paulo escreveu nos Filipenses, diz, ele desceu, ele despojou-se da sua glória, coisa que só aconteceu com ele sendo Deus. E a palavra ainda diz que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, o Pai. Que coisa gloriosa. E nesse capítulo 2 de Filipenses, ainda me parece que versículo 9, ou 10, ou 11, diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que o Senhor? Porque o Senhor, na linguagem grega, Septuaginta, era o Jeová. Aonde era Jeová, eles traduziram para o Senhor, o Adonai. Meus irmãos, isto é coisa de poder. Jesus é poderoso, meus irmãos. Jesus não é fraco. E agora, onde ele está? Ele está sentado junto ao Pai. Se você tiver um tempinho e quiser ler, leia o capítulo 4 de Apocalipse e depois o 5, quando aparece aquele cordeiro e aqueles milhões e bilhões de anjos ficam adorando, e o Pai está no trono, mas ele vai lá e pega o livro, que é o livro dos 7 selos, e depois você vê bilhões de anjos adorando Jesus junto ao Pai. E você vai encontrar ainda, no último livro da Bíblia, lá no capítulo, me parece, o 22. Eu acho que é o 22, mas você confirme. O trono, lá diante do trono, o trono do Pai e o trono do Cordeiro. E do meio do trono brotando aquele rio, que é o rio da vida, meus irmãos, o Espírito Santo que está me impulsionando para pregar, que me traz as verdades para você também. Ele vem da onde? Do Pai, do Espírito, do Filho. Então, aí nós vemos a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito. Um não é maior do que o outro, nem o outro menor, mas com toda a mesma essência, um Deus só, aleluia. É o mistério poderoso da Trindade, mas é uma realidade. Que o Senhor te abençoe e creia que em Cristo, e eu vou até ler novamente o versículo 9 desse capítulo 12, porque nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Coisa gloriosa. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor. Ilumina a mente pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.